Começar, então. Primeiro, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada. É muito legal a gente saber que existe agora esse canal, a gente pode conversar um pouco mais de perto. Então, vamos explorar essa oportunidade, envie suas mensagens. Depois também, como a gente comentou, pode enviar para o nosso Instagram. Hoje o nosso tema são as controvérsias nas boas práticas de vacinação. Que é um tema, claro, muito controverso, né? E a gente vai abordar algumas questões dentro desse tema. O nosso tempo é um tempo curto e ao final desse nosso bate-papo, né? Vai ser uma aula, vai ser um bate-papo, eu e a Evelyn, a gente vai ter 10 minutos para responder algumas perguntas. Então, vocês podem ir enviando as perguntas e ao final a gente vai respondendo essas perguntas. Bom, então, uma apresentação formal, eu sou Maíra Moura, enfermeira, e junto com a Evelyn Plácido, nós formamos o Capacita Imune, e hoje vamos então conversar sobre as controvérsias das boas práticas de vacinação. Boa noite, Evelyn, de novo. Boa noite, Maíra, boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão aqui com a gente, né? A gente vai tentar discutir um pouquinho sobre essas controvérsias, né, Maíra? E tentar amenizar um pouquinho a ansiedade do pessoal também e trazer a discussão aí de acordo com o que vocês forem trazendo também depois ao final, tá, pessoal? Eu espero que seja importante para vocês esse papo. Isso, então vamos para a nossa primeira controvérsia, né? Devemos ou não vacinar os sintomáticos de Covid-19? É isso aí. Essa E é a aí? nossa grande pergunta, né, Evelyn, hoje em dia. E aí nós sabemos que a orientação é não vacinar os sintomáticos. E isso é um pouco controverso, porque antes dessa pandemia toda, as pessoas perguntavam muito, né? Ah, eu estou resfriado, posso tomar vacina de gripe? E a nossa resposta sempre foi: pode, Pode. né? Pode tomar vacina de gripe com resfriado, só não pode ter febre nas últimas horas e tal. Mas agora é uma situação diferente, né? Os sintomas da Covid-19, eles são similares aos sintomas do resfriado, que são similares aos sintomas da gripe. E aí, nessa situação, a gente não pode vacinar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? É um momento importante, né, gente? Porque é a hora que a gente precisa valorizar a triagem, que é algo importante, né? Em todas as nossas conversas, a gente tem falado sobre a importância dessa triagem para determinar se a pessoa pode ou não tomar a vacina, e agora esse cuidado precisa ser redobrado, porque é um momento de você conseguir identificar precocemente esse sintomático, né? E orientar ele quanto a sua busca dentro do serviço de saúde, principalmente se você estiver numa vacinação extramuro, que você não está dentro do serviço. Então, essa triagem é muito importante, porque vai definir o caminho dele. Ou você vacina ele, ou ele vai ter que procurar um serviço de saúde, né? Principalmente dependendo da situação que ele estiver naquele momento. O espaço onde você organiza para isso é importantíssimo também, você determinar um espaço para onde você pode direcionar essa pessoa, para que alguém possa orientar ela, né? Principalmente se for uma vacinação extramuro, né? Então, e também orientar essa pessoa que está com o sintoma naquele momento, que ela deve voltar para o serviço para tomar a sua vacina posteriormente, né? Pode ser que esses sintomas cessem e essa pessoa pode ser vacinada, né, 14 dias depois, né, dos sintomas. Então, é um momento importantíssimo, né, e é ali na triagem que você vai determinar tudo isso.
Tá Isso. certo, pessoal? Uma das coisas que as pessoas perguntam muito nesse momento Muito. e qual é o protocolo para a sala de vacina, o que eu devo fazer, né? Agora com Covid-19. Então, é esse o cuidado. Primeiro, a gente tem que ter uma forma de triar respeitando os espaços, né? Então, tem que ter aquela distância, no mínimo, de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Ver se você consegue espaços Abertos, né? né, abertos, então talvez um estacionamento, né, numa clínica ou até de um posto de saúde, algumas estratégias em espaços maiores, como escolas, como clube, que você consegue lugares maiores, mais arejados, e aí você consegue organizar esses espaços para conseguir fazer essa triagem, que é fundamental, como a Evelyn falou, né? Então, esse é um protocolo. Não pode ter aglomeração na recepção ou na entrada da unidade de saúde. Não pode ter várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a triagem não é só para avaliar os sintomáticos e encaminhar esses sintomáticos para uma avaliação de saúde, né? E orientação também para eles retornarem posteriormente, no mínimo daqui a 14 dias. Mas também para evitar essa aglomeração, né? Então, a gente tem que cuidar desse espaço pensando nisso, em fluxos, né? Então, aonde você, em unidades de saúde que você tem pessoas sintomáticas para avaliação médica e pessoas para ir vacinar na rotina, verificar esses fluxos para essas pessoas não se encontrarem. Então, estender o horário de atendimento, definir horários para cada coisa, um determinado horário é só para vacinação, no outro horário é só para atendimento. Se for um lugar grande, tentar segregar a entrada e saída para elas não se esbarrarem nesses fluxos mesmo, né? Então, quando a gente fala da triagem, também tem toda essa organização do espaço para o atendimento. E isso é muito importante, gente. As coberturas vacinais estão baixíssimas, porque as pessoas estão com medo de sair da rua. Então, também tem essa outra estratégia, que é, já que elas não estão vindo ao nosso serviço, vamos tentar ir até elas, né? Então, Exato. a vacinação domiciliar tá assim, crescendo muito. E também tem os cuidados na vacinação domiciliar que precisam ser tomados, né? E a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, é muito importante a organização desse espaço, a triagem, a orientação, para a gente conseguir manter as nossas coberturas vacinais, né, que já estão caindo. Só para vocês terem ideia, na cidade de São Paulo, na verdade, no estado de São Paulo, a cobertura vacinal das crianças para influenza está em 30%. É muito baixa, né? É É muito muito baixa. baixo. E era uma faixa etária que a gente tinha coberturas altas, né? Então, a gente está perdendo muito. E Então, tem a busca aí pelos grupos de risco também, né, Maíra? A importância da vacinação desse grupo, porque não pode se perder a vacinação nesse momento, né? claro, Considerando a fundamental. importância, principalmente aí com relação à própria a facilidade que você tem depois para fazer um diagnóstico do próprio Covid, né? Se é uma pessoa que já está vacinada, né? É muito mais tranquilo você fazer esse diagnóstico clínico e uma triagem e conduzir o caso depois, se a pessoa já está vacinada contra a influenza. Então, não medir esforços mesmo para a gente conseguir vacinar essas pessoas que estão no grupo de risco e tentar atingir essas crianças, orientar. E nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos estar seguros de fazer essa busca de pessoas também, né? Porque muitos profissionais também estão com muitas dúvidas, né? Uhum. Então, por exemplo, uma dúvida, Maíra, que é muito comum. A gente vai precisar usar o EPI para vacinar? Isso está Uhum, que sendo é muito comum, né, Maíra? muito. E aí, por quê? É, fora do contexto da Covid, né, era uma situação. Hoje, nós estamos em outra, né? E como é? Como é isso hoje, nessa situação? Durante
a pandemia? Como a gente precisa atuar enquanto profissional para nos proteger e proteger a pessoa que está ali com a gente, né? Então, precisa sim usar EPI, né? A lavagem de mãos, eu acho que é o principal ponto, né? Que a gente sempre toca com relação a... Quando a gente discute técnicas de aplicação de vacina, a lavagem de mãos está ali no topo, né? Como um controle importante de infecção, né? E ela hoje se tornou necessária em todos os espaços, em todas as situações. Não dá pra... Fundamental, né, velho? É fundamental, porque é o que vai ajudar a gente, né, a não transmitir. Outros cuidados são importantes, claro, mas a lavagem das mãos é essencial, né? E ela deve ser feita com uma maior frequência ainda do que a gente já realizava, né? Usando o bom, né, sabão, água e sabão é a melhor opção, né? Na ausência da água e sabão, numa situação extramuro, é o álcool gel a 70%, né? E sempre pensar de maneira muito lógica, né? Em que momentos que eu tenho que lavar a minha mão? Em que momentos que eu tenho que higienizar a minha mão? Antes de tocar em alguém, né? Isso é fato. Antes de tocar na pessoa, porque você pode ter contaminado a tua mão aí em algum momento. Antes de realizar qualquer procedimento, né, gente? Qualquer procedimento que você vai realizar, você precisa lavar as mãos. Após a exposição com qualquer fluido corporal e sempre após tocar o paciente. Então, são momentos importantes que a gente acaba praticando muito durante a vacinação, né? E as superfícies, porque as superfícies também podem estar contaminadas. Então, gente, como que a gente tem que atuar nesse momento também, né? Pensando nessa situação extramuro, que é algo que eu tenho, né, conversado muito com as pessoas, que é esse momento da vacinação extramuro, a gente também tem que pensar no momento em que você vai trabalhar com a caixa. E essa mão que está entrando na caixa, né? Tem que pensar sobre isso. Essa mão precisa ir para dentro da caixa, ela precisa estar limpa, né? E quando a gente for usar as luvas, por exemplo, que é um outro EPI necessário para esse momento, né? Eu preciso ter bom senso antes de colocar minha mão de volta dentro dessa caixa, porque eu posso ter pego no paciente e voltar lá para pegar mais uma dose de vacina dentro da caixa com a mesma luva. E eu não posso, porque eu posso estar contaminando essas vacinas que estão dentro da caixa, tá? Então, prestem muita atenção nisso, né? Maíra, Só fala. pode falar. Não, e aí, complementando o que você falou, os EPIs recomendados hoje, por que a gente está falando da higiene das mãos, né? Justamente porque existe a maior controvérsia, eu acho, nas boas práticas de vacinação, que é o uso ou não da luva. E no caso da vacinação, a gente sempre diz que as luvas não são necessárias, né? Porque não é um procedimento invasivo e isso está preconizado pela OMS, está chancelado pelos conselhos regionais de enfermagem, por exemplo. Então, não tem que usar luva. E na pandemia, né? Eu tenho ou não que usar luva? A recomendação continua sendo não utilizar as luvas para vacinação durante a pandemia. Por isso que quando a gente fala, devo ou não usar EPI na vacinação? E a resposta é sim, na pandemia deve, e a gente entra com higienização das mãos, é porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é, eu devo ou não usar luva? E não é necessária a utilização de luva. Justamente por isso, porque vocês viram quantas vezes a gente vai precisar lavar as mãos? Porque agora na pandemia a lavagem das mãos ela tem que ficar muito mais frequente. Por isso, porque você encosta numa superfície, você pode já
está se contaminando. E aí você abre a caixa, você contamina as vacinas. Aí vem outra pessoa, pega as vacinas e por aí vai. Então, tem que lavar as mãos o tempo todo. De novo, como a gente sempre fala, é errado usar as luvas? Não. Mas aí você teria que trocar as luvas a cada procedimento desse. O que a gente tem visto? É gente fazendo higienização das luvas, o que é um risco enorme. Qual é a grande preocupação do uso de luvas? É as pessoas acharem que estão protegidas e usa a luva, não lava as mãos e sai tocando em tudo, e sai contaminando tudo. Um exemplo claro que eu sempre dou é as pessoas indo ao mercado fazer compras. Você olha lá, a pessoa está com luva no mercado. Tudo bem, está segurando o carrinho com a luva, está pegando as compras com a luva. Aí na hora que ela chega no caixa, o que ela faz? Abre a bolsa, pega o celular, pega a carteira, tira o cartão, passa o cartão, põe a senha, pega a chave, tudo de luva. Adianta alguma coisa ela tá com a luva? Era a mesma coisa que se ela não estivesse. E se ela não estivesse com a luva, provavelmente ela estaria fazendo a higienização da mão dela com álcool gel o tempo todo, né? Então a luva, ela dá essa falsa sensação de segurança. Por isso que quando a gente coloca aqui quais são os EPIs recomendados, não contempla a luva, né? Quais os EPIs recomendados? A máscara descartável, e de novo, a recomendação é usar a descartável, não é usar a N95. Está errado usar a N95? Não, não está. Mas existe também uma orientação com relação a esses usos. A orientação do uso da máscara N95 é para quando existem procedimentos que liberam aerossóis, que não é o caso da vacinação, tá? O uso do uniforme exclusivo para trabalhar ali, não utilizar o uniforme que você usa no trabalho, a roupa que você usa no trabalho, fora do ambiente de trabalho. Então, isso significa o quê? Que você trocaria de roupa antes de sair do trabalho, ou, eventualmente, se há a possibilidade, usar um avental descartável. Quando a gente fala, quando a Evelyn trouxe a questão da vacinação domiciliar, por exemplo, é um excelente EPI, você utilizar o avental descartável para fazer o atendimento e após o atendimento você descarta aquele avental. Usar, de preferência, os cabelos presos. E, gente, isso é a novidade para a gente, não é novidade nenhuma, né? Máscara, tudo bem, a gente não usa, mas uniforme exclusivo, né? Roupa exclusiva para o trabalho, sapato exclusivo para o trabalho, cabelo preso, isso a gente aprende, né, na faculdade, no curso, que tem que ser assim. Se tiver touca descartável, ótimo, pode utilizar a touca, é mais uma proteção, não tem problema. Os sapatos fechados também é pré-requisito para trabalhar na área da saúde, né? Sapato fechado. Posso usar o Propé? Pode, também nessa situação de vacinação domiciliar, é uma excelente escolha para ser feita. E aí tem os cuidados com o uso desse EPI, né? Não adianta só usar por usar. Exatamente. Não dá para usar por usar. A gente precisa ter todo o cuidado, porque a gente acaba simplesmente esquecendo que está de máscara e toda hora tenta ajustar ela no rosto ou tenta levar a mão no rosto. E aí é que está o grande risco, né, gente? É a hora que você se contamina. Porque, infelizmente, nós não temos esse hábito de utilizar principalmente a máscara, né? E aí, todo momento, a gente está vendo aí os próprios profissionais de saúde usando a máscara de maneira inadequada, tirando ela, colocando aqui embaixo, coloca para cima, coloca para trás, né? Ou deixa só numa orelha, por conta da dificuldade mesmo, a falta de hábito de usar esse EPI. E é o momento em que os profissionais estão se contaminando, né? É a dificuldade de utilizá-los e muitas vezes também é não saber. E todo EPI, ele tem uma regra,
para ser utilizado, tem uma regra para ser colocado, porque tem uma sequência que a gente utiliza para usar, né, para colocá-los. Nós temos também uma regra para tirar esses EPIs. Então, todos esses cuidados nós precisamos entender, conhecer, né? Por quê? Quem está sendo contaminado? Quem é a grande população aí que está sendo contaminada? Profissional de saúde, que está na linha de frente, e o mau uso dos EPIs pode ser a causa dessas contaminações. Então, nós precisamos nos atentar para isso. A gente vê o tempo todo o profissional retirando luva de maneira inadequada e se contaminando, né? Então, o tempo todo o profissional com a luva na mão, mas também com o celular na mão, usando o celular com a luva. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é um momento de se proteger. É o momento de se proteger, gente. E é o grupo que está sendo contaminado. E só depende da gente, né? Saber, conhecer essas regras e fazer elas valerem. Então, Isso. tomem muito cuidado, né? Né, E Maíra? o outro cuidado, né, que você comentou é essa história do celular, né? É o tempo todo manuseando o celular, não é para ficar manuseando o celular dentro da sala de vacina, é para higienizar o celular o máximo de vezes que você conseguir, que você lembrar, porque toda hora a gente pega o celular e coloca a mão em outra coisa, e pega no celular e coloca, então não é para manusear o celular dentro da sala de vacina. E o outro cuidado, que também é cuidado de antes da pandemia, é não utilizar acessório. Gente, não é para ficar com anel, com relógio, com pulseira, não com aliança, que aliança é anel, dentro da sala de vacina. Enquanto você estiver vacinando, você não pode ter acessório nenhum nas mãos, porque a gente precisa fazer a lavagem correta das mãos. E para fazer a lavagem correta, a gente não pode ter acessório nenhum, né? Então, tem que prestar muita atenção nessas questões. Algumas pessoas também perguntaram assim, qual o cuidado que eu tenho que ter na vacinação, porque eu estou muito próxima ao paciente nesse momento. Então, os cuidados são esses, né? Evitar ficar falando muito próximo do paciente e ele com você. Então, dar as orientações com a distância, com esse distanciamento que a gente já sabe de 1,5 m, 2 metros. Isso é um desafio, viu, Maíra? Eu Porque a sei. gente tem que orientar as pessoas a fazerem esse distanciamento, porque as pessoas não estão atentas a isso, né? Tanto nos serviços de saúde quanto em qualquer outro ambiente que a gente tem frequentado quando precisa, no mercado, ou seja lá onde for. Então, nós temos que Você estar tem que atentos. pedir licença, né? Exatamente. Você tem que pedir licença, por favor, você pode se distanciar de mim, né? 1,5 m. Mas, e é isso, então evitar falar com o paciente enquanto estiver vacinando, e você vai estar com esses equipamentos de proteção, que também vão ajudar nisso, fazer essa lavagem da mão com frequência e corretamente, e lá a triagem também vai ajudar, porque lembra que os assintomáticos, eles têm uma carga viral menor, né? Então, o assintomático, ele de máscara, você de máscara, conversando com esse distanciamento, fazendo a vacina sem falar, usando os equipamentos de proteção, retirando os equipamentos corretamente, lavando bem as mãos, a gente reduz muito o risco, né? Então, Exatamente. a gente dá para fazer, não é algo que não seja possível, né? E aí, uma outra grande questão e pacientes em situações especiais, eles podem ser vacinados agora, nessa época de pandemia? Com certeza, né, gente? O que Não vocês só acham? podem, como devem, Como né? devem, né? E Principalmente os pacientes do grupo de risco, aí os portadores de doenças crônicas, né, Maíra, que fazem parte aí do grupo, e acaba que com essa situação de vacinação extramuro, domiciliar, você se depara com esses pacientes e é o momento de conseguir vaciná-los, sempre lembrando que nós estamos com uma baixa cobertura vacinal, e essa busca ativa é muito importante, né, Maíra? E a gente acaba sim, se deparando com várias outras situações também, né? E que aí a são gente.
A gente precisa estar atento, principalmente aí às falsas contraindicações, que elas acabam surgindo, né? E aí, porque você chega na casa da pessoa, ela fala, mas eu tô tomando antibiótico, eu posso tomar vacina? Pode, né? Isso não contraindica a vacinação. Mesmo o uso de um corticoide, se for uma baixa dosagem, né, que a gente precisa ter isso, né, muito conhecido, pode vacinar. Tem vários outros medicamentos aí que as pessoas tomam na sua rotina que elas podem ser vacinadas. Então, a gente precisa conhecer muito bem e não cair nessas falsas contraindicações e deixar de vacinar, perder a oportunidade de vacinar os indivíduos por conta disso, né, Maíra? Exatamente. Então, lembra de novo aquilo que a gente sempre fala, né? Aproveitar as oportunidades, né? Exato. O prematuro também é uma questão que vem muito, né? Ai, mas nasceu prematuro, é tão pequenininho, é tão frágil, é tão tadinho. Não, melhor não vacinar agora. Vamos esperar ele sair do hospital, vamos esperar ele ir para casa, ficar forte. Não, gente, ao contrário. O prematuro é que tem que ser vacinado, porque ele está muito mais suscetível do que um bebê que nasceu a termo. O prematuro, ele não recebeu toda aquela carga de anticorpos que viriam da mãe no final da gestação via placentária. Então, ele está muito mais suscetível do que o bebê a termo que recebeu essa proteção da mãe, que o grosso chega ali depois dos 7 meses de gestação. Então, o prematuro, ele não só pode ser vacinado, como ele deve Ele ser. deve. E a conduta de Exatamente. vacinação do prematuro, ela é praticamente a vacinação da criança. A gente até tem lá na SBIM um calendário específico para o prematuro, que é para alguns cuidados. Então, a hepatite B, ao invés de 3 doses, vão ser feitas 4. Ele tem, talvez, a indicação de usar o palivizumab, que é aquele anticorpo monoclonal para o vírus sincicial respiratório. Mas basicamente, a partir do momento que a bebê nasce, começa a idade cronológica dele e a gente vai vacinar conforme essa idade cronológica. Algumas questões a gente vai avaliar. Ah, ele está com 2 meses hospitalizado, aí sim a gente vai postergar a rotavírus, que é uma vacina que é contraindicada em ambiente hospitalar. Mas o resto, vida que segue, vacina dentro do hospital, tá? Exatamente. Para quem tem dúvidas de calendário do prematuro, entra lá no site da SBIM, sbim.org.br, tem lá calendários, aí tem os calendários por faixa etária, tem o calendário do prematuro, mas lembrando que ele é prematuro e nasceu como uma criança normal. Como prematuro, ele vai ter algumas questões específicas, mas no geral, ele vai seguir o calendário da criança E normalmente. não deve ser adiada a sua vacinação, né? Não. Tem a situação das mastectomizadas também, né, Maíra? Que é sempre uma dúvida que a gente recebe, se vacina, em qual membro vacina. Então, sempre vacinar no membro oposto de onde fez a retirada da mama. Se fez a retirada das duas, né, tem que vacinar em outro local. O ventroglúteo é uma das melhores opções, né, gente? Recentemente a gente tem uma nota aí do PNI orientando, inclusive, o uso do ventroglúteo mais fortemente. Tem a situação dos pacientes com fístulas arteriovenosas, né? Que você também tem que ter o cuidado de não vacinar no mesmo membro que a pessoa tem a fístula. Então, esses cuidados são importantes, tá? Então, é estar atento e não perder a oportunidade de vacinar essas pessoas, pessoal, porque são pessoas que necessitam de vacina, são as pessoas que a gente precisa buscar, fazer a busca ativa. E uma E outra dúvida, pode falar. e é só para lembrar que às vezes a gente se depara com essas situações e não sabe o que fazer, né? E aí, por medo, por falta de informação, acaba falando coisa errada. Ah, não, não pode. Ah, não, porque né, não sabe. Então, lembre-se, gente, informação é o que dá poder. Né? Então, vamos atrás de informação, vamos estudar, vamos ler. Tem dúvida, pergunta, não tem problema nenhum. Eu tenho dúvida o tempo todo, a Evelyn tem dúvida, todo mundo tem dúvida.
Porque vacina, quem não tem dúvida o tempo todo, não sabe vacina, porque Exato. não é coisa nova aparecendo. É o Então, tempo todo uma dúvida nova, gente. se vocês não sabem, se vocês se depararem com essas situações e não sabem o que fazer, pergunta para alguém antes de dizer que não pode, que não deve ou que faz mal. Não, antibiótico interfere em vacina, não pode, né? E aí a gente vai estar perdendo a oportunidade, né? E falando dessa parte de administração, uma grande controvérsia, né, também, são as luvas e essa outra grande controvérsia que é aspirar ou não aspirar na administração intramuscular, né? Até ano passado, não, ano retrasado, foi o tema do Controvérsias da SBIM também, que a gente até escreveu um capítulo sobre isso, com várias referências, e hoje já vem sendo até, já saiu uma nota técnica do PNI recomendando também não aspirar o uso de outras áreas, né? Então, ficar atento de novo à informação, porque não é necessário aspirar nas administrações via intramuscular, certo, Evelyn? É isso aí. É isso aí, gente, porque não tem benefício, né? Isso já foi estudado, pesquisado, e a não aspiração não tem benefícios no momento da administração, porque, pelo contrário, ela aumenta a dor, né, da pessoa, e tem uma situação que muita gente fala, ai, mas eu já aspirei tantas vezes e veio sangue. Não é possível você conseguir fazer uma punção, né, venosa, quando você faz uma injeção em um ângulo de 90, 60, 45 graus. Não é possível, você não consegue fazer com que essa agulha entre no lúmen do vaso. Ela pode até entrar com a ponta dentro do vaso, mas ele vai se romper. Ele não consegue se manter. Então, gente, não tem riscos de fazer uma injeção endovenosa. Esse sangue que acaba sendo aspirado é por conta dos vasos que se rompem no momento da administração, no momento que você introduz a agulha. Esses vasos se rompem e aí acaba babando no tecido mesmo, né? E o uso da técnica em Z, ela também é muito recomendada durante a administração de uma vacina, porque reduz dor e também evento adverso local. E as pessoas perguntam muito para a gente assim: eu solto ou não a tração da pele durante a técnica em Z? Não solta, gente. Você fez a tração da pele para fazer a injeção, você vai deixar a pele tracionada, né? Então você vai tracionar essa pele, deixar ela tracionada e só vai soltar a tração da pele quando você retirar a agulha. Porque se você retira antes, o tecido volta e acaba lesionando ainda mais esse tecido e causando ainda mais reações locais. Então, não solta a tração da pele. Ela só vai ser solta depois que você retirar a agulha. Né, Maíra? Essa é uma pergunta que o pessoal pediu para a gente. Recorrente, né? Bom, a gente tentou, a gente avisou no começo que seria um bate-papo curto, né? A gente tentou aí agrupar as perguntas que as pessoas fizeram lá na nossa enquete. Não deu para responder todas, eram temas também muito variados, mas a gente tentou trazer isso e principalmente falar mais dessa situação que hoje a gente está vivendo, né? Infelizmente estamos num monotemático, né? Que é o coronavírus, Covid-19, mas é a nossa realidade, principalmente nós como profissionais de saúde, de sala de vacinação, então é importante a gente falar muito sobre isso. E isso ainda pode mudar muito, gente. Né? É tudo muito novo. Então, hoje, o que é uma orientação, talvez amanhã não seja. Hoje, as orientações são feitas baseadas nas informações que temos hoje para trás. Né? Então, tudo o que a gente está dizendo aqui vale para o que a gente sabe até agora. Pode ser que no futuro isso mude. E por isso que a gente precisa ficar atento,
ler o máximo de coisa que a gente consiga ler e perguntar todas as vezes que a gente tiver dúvidas, né? Falando de perguntas, a gente vai ter um breve tempo aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Não sei se a Evelyn conseguiu dar uma olhada. Então, o pessoal não mandou não mandaram perguntas, na verdade. Estão fazendo comentários sobre os materiais, as referências, sobre aspirar ou não, né? Falaram sobre essa nota do PNI que não receberam. Ela existe, pessoal. A gente tem ela. Vocês podem nos escrever, podem entrar lá no Capacita Imune, manda uma mensagem para a gente, que a gente se responsabiliza para mandar para todo mundo que precisar dessa referência ou dessa nota do PNI. Estamos à disposição, tá? Então, a gente pede que vocês entrem lá no Capacita e mandem uma mensagem para a gente, que a gente manda para vocês todas essas referências, ok? Isso. Doiane, manda lá para a gente o seu e-mail, eu sei que você escreveu aqui, mas manda por direct lá no Instagram, por favor, que aí fica mais rápido a gente encaminhar e não esquecer de mandar para você as referências de não aspirar, né? Inclusive já essa nota que já vem recomendando isso, tá bom? A Nádia também tinha perguntado lá no início se podia já mandar pergunta ou só depois. Pode mandar, Nádia, se você tiver ainda, aproveite para mandar para a gente enquanto conseguimos responder. A Lucineide Evelyn está pedindo para você falar um pouco mais de como realiza a técnica em Z. Tá, eu vou falar. A Nádia escreveu aqui falando que ela quer as referências, viu, Maíra? Ela escreveu? Escreveu. Então, eu vou falar um pouquinho, então, para vocês rapidamente sobre a técnica em Z, né? É uma técnica que ela é utilizada para fazer qualquer administração intramuscular, tá, gente? Não é só no deltoide, é vasto lateral, ventroglúteo, glúteo, qualquer via que vocês forem utilizar. Para fazer intramuscular, utiliza-se a técnica em Z para redução, principalmente de evento adverso. O que seria essa técnica, gente? É você fazer uma tração do tecido. Você traciona esse tecido cerca de 2,5 centímetros a 3. Você traciona o tecido, lateraliza, ou é para cima, ou lateraliza para o lado esse tecido e segura ele, né? Então, vamos pensar aqui que eu tô com um braço, um deltoide aqui na minha mão. Então, eu vou usar os meus dedos para tracionar esse tecido. Traciono o tecido e seguro. Minha mão não sai mais daqui. Eu vou lá e introduzo a agulha e injeto a vacina. Terminei, tiro a agulha e solto a pele. Então, eu só solto a pele depois que eu tiro a agulha, tá? Quem quiser mais informações sobre a técnica em Z, escreva para a gente também no Capacita, que a gente manda as referências, manda os artigos que tem falando sobre isso e também explicando melhor sobre a técnica, que eu tenho certeza que vai ajudar. Isso. E aí a Nádia fez uma pergunta, eu achei a pergunta da Nádia aqui, sobre um estudo que diz que a vacina tríplice viral confere proteção para a Covid-19. Será? Não sei te responder isso, Nádia. Eu vi muita discussão falando sobre a vacina de BCG. BCG. Não vi esse estudo ainda falando sobre a tríplice viral, não sei se a Evelyn viu. Você viu esse estudo da vacina tríplice viral? Da tríplice viral, não, eu só vi com a BCG. Eu vi muito com a BCG, mas que ainda também não tem resultados para a gente afirmar que sim ou que não, né? Por enquanto, ainda estão nessa corrida para o desenvolvimento da vacina específica para o Covid-19 e sobre outras coisas que poderiam também proteger, até agora não tem nada comprovado, tá bom? E se ela tiver esse estudo, pode mandar para a gente, que a gente ajuda a ler, ajuda a avaliar se é um bom estudo, se ele tem impacto, se tem evidência. Manda para a gente. Isso, por favor, manda lá para a gente, Nádia, lá no nosso Instagram. Se você puder mandar a referência do estudo, a gente busca e pode discutir um pouco mais sobre isso.
Com certeza. Perguntaram também se a dose 0 da vacina de sarampo continua. Ainda continua, ainda não interrompeu. Inclusive, o sarampo continua sendo um problema no Brasil, tá, gente? A gente só ouve falar de coronavírus, Covid-19, mas o sarampo ainda está acontecendo em grandes números no Brasil. Então, a dose 0 continua, e por isso a importância de vacinar, de conseguir manter as coberturas vacinais que a gente tinha, né, que já estavam caindo antes. Também pedindo orientações em relação à vacina de rotavírus, que alguns pediatras estão contraindicando para criança com suspeita de APLV, que é aquela alergia à proteína do leite de vaca, né? E aí também muitas vacinadoras estão informando que a mãe deve ter cuidado com a fralda. Essa também é uma controvérsia, né? Na verdade, essa não é uma controvérsia. Essa é uma falsa orientação, uma falsa indicação. A vacina de rotavírus, existe até uma nota técnica sobre isso lá no site da SBIM. O site da SBIM, de novo, sbim.org.br, tem bastante informação, vários informes, várias notas técnicas, as notas técnicas que a SBIM produz, também algum material que o próprio Programa Nacional de Imunizações produz, então vale a pena ir lá conferir. E tem uma nota técnica só sobre isso, tá? Não é contraindicada a vacina de rotavírus, não existe a relação da vacina de rotavírus com alergia à proteína do leite de vaca, tá? Pode fazer. Com relação a esse cuidado de manusear a fralda, gente, não tem que ter esse cuidado nenhum, porque senão a gente tinha que estar fazendo isso desde que a polio oral começou, porque é a mesma coisa, a polio oral também, a gente toma via oral e também elimina o polio, o vírus da polio pelas fezes, é a mesma coisa. Então, não tem problema nenhum, é vida que segue, é limpar o bumbum do neném do mesmo jeito, é descartar a fralda do mesmo jeito, tá? Com todo o cuidado que a gente teria para descartar a fralda, né? Normal, não tem cuidado especial porque tomou a vacina de rotavírus. Exatamente. Que as pessoas vão criando conclusões na cabeça delas. Nossa, então elimina o vírus pelas fezes, então eu tenho que tomar cuidado. Eu já vi gente orientando que assim que o nenê fizesse cocô, tinha que calçar as luvas, vestir máscara, pegar a fralda, descartar já lá no lixo, fora da casa, não pode nem deixar no lixinho dentro da casa. A gente não precisa. É vida fake. normal. É fake news, vida normal. Estão perguntando aqui se pode fazer a técnica Z em crianças, Maíra, vasculateral. Com certeza. Não só pode, como deve. Né? A gente faz técnica em Z, gente, em todo mundo, em qualquer idade. É intramuscular, faz técnica em Z. Lembrar que técnica em Z é para administração intramuscular. Tá? Exatamente. Faz técnica em Z em vasto, em deltoide, em ventro. Faz técnica em Z em qualquer região que vá administrar intramuscular. No Tá? início fica um pouco confuso para você usar a técnica em Z, porque é uma mudança aí de hábito que você também tem que ter. Mas depois que pega a prática, você não consegue mais fazer sem a técnica em Z. Não, e ajuda, porque agora, com essa informação de não precisa aspirar, fica mais fácil fazer a técnica Z corretamente, né? Porque querer fazer a técnica Z e aspirar ainda, vai faltar mão, gente, né? Ou você vai ter que fazer algumas habilidades aí. Tem que ter muita habilidade. Mas, então, ir juntando essas informações, né? Poxa, olha, a técnica Z é melhor, dá menos evento local, né? Dá menos dor. Aspirar também não precisa aspirar, é seguro não aspirar. O aspirar em si também causa dor, né? Então, você junta duas técnicas, que é não aspirar com técnica em Z, e proporciona um bem-estar muito maior para aquela pessoa, né? De redução de dor, de redução de evento adverso local. E lembra que a dor está muito relacionada a medo, que vai virar ansiedade, que pode virar fobia, que pode virar uma pessoa que tem medo de vacina, e aí que vai virar uma bola de neve com diminuição de cobertura, tarará. Então, isso tudo a gente
melhora a cobertura vacinal, olha a conexão, né? Fazendo técnica IZ e não aspirando. Um ato pequenininho lá na sala de vacina, na ponta, que pode ter um Exatamente. muito maior. Gente, então nós vamos encerrar por aqui. Foi um enorme prazer. Agradeço muito vocês terem vindo, escutado, feito perguntas. Essa discussão, né, esse bate-papo nosso já foi feito em cima das dúvidas que vocês tinham. Também foi muito legal. Participem lá do nosso Instagram, mandem sempre perguntas, a gente está sempre olhando. Essa aula também vai ficar disponível, sim, lá no nosso Instagram. A gente vai deixar o link, vai fazer todas as orientações para vocês. Podem divulgar para os amigos, tá bom? E pergunta que vocês tenham também pode mandar lá para o Instagram. Então, foi um isso aí. enorme. E tem gente perguntando se o Capacita é um site, né, gente? Tem o site, tem o Instagram, que a gente acaba conversando muito por lá, tá? Capacita Imune, entra lá, segue a gente, acompanha as discussões, mandem perguntas. Um abração para o pessoal aí do Mato Grosso, do Ceará, da Bahia, que estão aí acompanhando a gente, de todos os outros estados que eu não conheço. São Mas estou Paulo, falando né? de quem eu conheço. São Paulo. É isso aí, gente. Muito bom. E continuamos com vocês lá no Capacita. É isso aí. Recife, é isso aí. Vamos fazer, gente, novas lives. Podem aguardar.